Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Ali o Rude jogando um videogame, dá um oi, Rude. Aí. Pessoal, hoje estou aqui só para fazer as considerações finais sobre Curitiba, tá? Considerações sobre a cidade e sobre o turismo para ajudar vocês que vão vir para Curitiba, que viram nossos vídeos, né? Para você aproveitar ao máximo. Eu conheço mais sobre a cidade, sobre os dados da cidade, então hoje eu vou fazer, né, esse vídeo mais aqui para vocês, tá bom? Então, bora lá pro vídeo. Pessoal, Curitiba, ela tem cerca de 1.800.000 habitantes, quase 2 milhões de habitantes. E sua região metropolitana, ou seja, as cidades no entorno dela, né, todas juntas, tem quase 4 milhões de habitantes, se você juntar com Curitiba. Então, 1.800.000 em Curitiba e 1.800.000 nas cidades do entorno. Então, são 3.600.000, 3.500.000 de habitantes. É uma enorme região metropolitana, certo? Em termos de turismo, ir para Curitiba faz com que você tenha 3, 4, depende, até mais se quiser, mas principalmente 3, 4 dias incríveis de passeios. E nada dele é difícil, nada deles são difíceis. Você faz um passeio tranquilo, né? Então, assim, em termos de turismo, você tem um passeio tranquilo. Não é aquele turismo difícil, caro, que você tem que se deslocar, investir um grande dinheiro, né? Não. Então ela é uma cidade que você chega, se hospeda no centro ou no entorno do centro. A gente, por exemplo, ficou hospedado a 1,5 km do centro ali, mais ou menos, nem isso. Então você ia até um ponto do centro, né? E ia reto. Assim, 1,5 km, mas era um bairro bem agradável. Tipo, um bairro mais caro de lá, numa oferta, né? E tinha mercado em volta, um bairro muito bonito. A maioria dos bairros de Curitiba são bonitos, mas eu já vou falar disso. Então você faz um turismo em Curitiba, ali no centro e no entorno, de maneira sossegada. Se hospede lá. E como você vai fazer? Eu recomendo, além do dia da chegada, por exemplo, você chega aqui numa sexta, num sábado, eu recomendo que chegue nesse dia, porque no domingo tem uma feirinha que eu já vou falar, que vocês viram no vídeo, né? Um roteiro interessante, que eu vou deixar um roteiro aqui para vocês, né? Você chega, por exemplo, num sábado, vai lá pro seu hotel, pro seu Airbnb, e aí você pode curtir no fim da tarde ou à noite a Rua das Flores ali no centro, os pontos do centro, tá bom? Então, você já tem a tarde e noite para curtir os pontos, boa parte dos pontos do centro ali, né? Em especial a Rua das Flores, tá? Mas dá para você circular bem ali, comer, sentir ali o centro da cidade, certo? Ali próximo de onde você estiver, tá? Não fica andando em locais desertos, tá? Curitiba é mais segura, tá? Mas vou falar isso na parte da cidade. No dia seguinte, no domingo, você pode ir, por exemplo, na feirinha que tem no Largo da Ordem, que é ali, só se perguntar onde é o Largo da Ordem, perto da Rua das Flores. Eles vão falar ali, você chega lá, curte essa feira enorme. Preços bons, você tem de tudo, né? Roupa, acessórios, como a gente mostrou, comida, pastel R$ 10 a gente pagou, tem de 11, tem doce, tem toda sorte de artesanato, às vezes tem música, tem muita coisa, vale a pena, é uma feira grande, viu? Você vai gastar pelo menos ali 1, 2 horas lá, vale a pena. Dali você pode ir andando, descendo ali um pouco, você pode ir andando ali pro passeio público, que é um parque, a gente mostra no vídeo também. Gente, dá caminhando 10 minutos. E se você descer uma rua ali, no final da Rua da Ordem, na Largo da Ordem, bem no centro da Largo da Ordem, do lado da igreja ali, descer aquela rua, é a Rua dos Brechós. Ali deve estar fechado no domingo, mas você já vê, tem teatro, cineminhas de rua, um mini museu de uma personalidade da cidade chamado Alfredo Anderson, um museuzinho bem legal, né? Aí você sai lá, do lado tem o Shopping Miller, que é gigante também, do lado do passeio público, do outro lado da rua. Tem o Memorial Árabe, que eu nunca entrei, mas em frente à entrada do passeio público, você vê ele ali. Então você já conhece várias coisas junto. Dá uma descansada, passeia no passeio público, né? A gente andou de ônibus tubo em frente ao passeio público, né? No domingo tá R$ 3 o ônibus, ó, interessante, metade, custa R$ 6 o ônibus, aqui tá 3. Nos terminais de integração, terminal Portão, terminal Santa Cândida, terminal que seja, Boqueirão e tal, você pode descer e fazer a integração com outros ônibus, sem pagar, tá bom? E tá R$ 3 no sábado. Você pode pagar no cartão de crédito, débito, aí eles cobram acho que uns 10 centavos a mais, tá? Então você não tem o cartão da cidade. Você paga no tubo mesmo, o cartão de crédito, tá bom?
e entra naqueles ônibus turbo. E nos outros você paga com cartão ali na catraca, tá bom? Cartão de crédito e débito, ou débito, tá bom? Eu acho que eles cobram automaticamente. Então, por exemplo, se você tem cartão só de débito, vai cobrar no débito, mas tem que ter saldo. Se for crédito, depende do seu cartão lá, ele vai cobrar, tá bom? Custa R$6 a passagem, mas de domingo R$3. Então você já aproveita, dali você pode à noite comer em um restaurante, tá bom? Então você pode pegar o ônibus também e ir para um ponto turístico, se você tiver já passeado lá, você pode almoçar, falar assim, agora tá 3 da tarde, eu vou num ponto turístico, como eu faço para ir? Olha, no Google Maps ele vai falar, você pode perguntar num tubo ali, que sempre tem um cobrador no tubo, né, para você pagar lá em vez do ônibus. Ele fala, ó, pega esse aqui, desce ali, você pega outro. Às 4 da tarde você tá num parque, você pode curtir até às 6, 7, tá bom? Então esse é um ponto interessante para um domingo. Na segunda, você pode passear com o passeio clássico de Curitiba, que é o ônibus de 2 andares. Nesse ônibus ele custa R$50. Eu recomendo que você pegue ele ali no centro e tem as paradas dele, né? Se você perguntar, são várias, né? E você pode entrar nele, você pode pagar lá dentro mesmo, custa R$50, paga no débito ou crédito, e você pode entrar e desembarcar quantas vezes quiser, até o último deles passa acho que 8h30, tá bom? Dá para você visitar de descer de 5 a 7 pontos, dependendo do quanto de coisa que você vai fazer. Quais são os pontos turísticos aí no caso? Então vamos lá. A primeira parada que eu recomendo, os mais famosos, que nunca veio para Curitiba, o primeiro deles, Jardim Botânico. Você desce já na entrada dele, curta bem, com calma, olha como é bonito. Lá na frente tem uma estufa, vá lá. Atrás da estufa tem mais atrações, tem uma pontezinha. Fica lá um tempo. Volta, a cada meia hora, né? Aí você pega outro, só passar o cartãozinho. Né? Tá até o cartãozinho aqui, mas não tô aqui agora, deixa eu ver. Acho que ele deve estar aqui, ó. Né? Eu vou pegar e mostro pra vocês. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui no meu. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Aí você passa, vale 24 horas, tá? Detalhe, vamos imaginar o seguinte, ó. Olha aqui, olha essa dica. Óbvia, mas só não esquece. Você pegou o ônibus, pagou lá. Na hora que você passou, memoriza o horário. 9h20. No dia seguinte, se você sair de casa, que é um ponto turístico que você não foi, né? Você foi em 4, 5 pontos turísticos que você não foi. Você quer mais dar um passeio de ônibus, tá? Você, seus filhos, tá? O que você faz? Você entra no ônibus antes das 9. Ele começa a funcionar, acho que 8, se não me engano. Você sai antes das 9. Então, por exemplo, você passou 9h20, você entrou nele e passou ele antes das 9h20. Você tem direito, né? Aí, só que se você desembarcar, você não pode mais, você já passou 24 horas. Mas, por exemplo, você faltou um ponto turístico, você pode pegar, faz o passeio de ônibus, legal, tá? Você tá lá em cima, tem o andar de cima, né? E aí você desce no que faltou. Aí pra voltar você pega um ônibus normal, pega um Uber. Os pontos não são tão longe assim, não. Tá? Parece longe, mas não é. Então essa é a dica importante, esse aqui é o cartão. Vocês conseguem ver aqui, certo? Muito bem. Aí o primeiro ponto é o Jardim Botânico. Um segundo ponto que eu diria é o Museu Oscar Niemeyer. Se você quiser descer, é uma segunda-feira, vamos imaginar, que eu falei o roteiro, estou fazendo o roteiro para vocês, né? Domingo você vai na feira, vai no passeio público, vai no restaurante, pode até num parque, curte. No sábado eu falei para vocês chegarem, andar na Rua das Flores no começo da noite, à noite foi iluminada, comer no restaurante, andar no entorno, conhecer a cidade, né? Aí na segunda você tá lá, tem o Oscar Niemeyer, você pode descer e ver em volta. É bem bonito andar no entorno dele, subir a rampa, né? E ele tem um preço lá, né? O estudante paga meia também. Se você não quiser pagar, deixa para ir na quarta, que é gratuito, tá bom? Mas isso eu vou falar já, tô só fazendo um roteirinho legal. Na quarta, então, aí são museus Oscar Niemeyer, segue uma segunda parada. Uma outra parada que eu recomendo é a Ópera de Arame, tá? Onde tem shows, concertos, onde tem peças de teatro, enfim, apresentações, né? Inclusive de grandes bandas. Sepultura tocou lá em 2023, vai tocar de novo, vai ter show do Épica, banda Épica, né? Então eu recomendo. Ele tem um custo agora para entrar, você pode subir no palco, é bom, legal também. Mas se você não quiser pagar para entrar, você só olha, vê como que é a estética fora e tal. É uma parada, tá bom? Do lado dele tem uma pedreira chamada Paulo Leminski, que é muito antiga, tal. É usada para shows. O carro aqui do lado fazendo barulho. Que é usado para shows internacionais, viu? Eu lembro que teve um show do Green Day, se não me engano, lá, que durou 3 horas. Enfim, agora mesmo vai ter vários shows lá, né?
Inclusive, Curitiba, gente, é a terceira cidade que mais tem show no Brasil. Só perde para Rio e São Paulo. Se bobear, ganha até no Rio, eu acho. Posso estar até enganado. Nossa, é show atrás de show, de todo tipo que você imagina, de tudo. Evento cultural. Tá? Então, Ópera de Arame. Um lugar que ninguém vai, mas vale a pena descer. Em 20 minutos você faz, se fica quando você quiser. É a Universidade do Meio Ambiente. Acho que é a próxima parada, se não me engano. Ela é uma universidade onde o governo ensina as crianças, tem eventos sobre o meio ambiente, tem salinhas de aula, tem um lago bonito, tem uma queda d'água, uma pedreira gigante, lindo. Então você pode subir as escadas onde tem a sala, assim em círculo. Você vai lá em cima, você já subiu uma árvore gigante e vê tudo lá de cima. Em 20 minutos você aproveita bem. Lá tem um lugarzinho para café, um senhor bem simpático. Só que um alerta: toda vez que você for em parque, você que está em São Paulo, não precisa nem comprar aqui, já traga um repelente, tá? Passa na perna, na mão e no braço, tá? Até no pescoço, não sei como que é o repelente, pode não. Passa, tá? Você desceu do ônibus em qualquer lugar aberto aqui, 90% não vai ter. Mas se tiver, você pode. De repente, tá? Então você passa nas mãos, assim, nos braços, tá bom? Porque eu tive uma experiência ruim lá com. Lá vende também, mas é melhor você trazer que lá é mais caro. Ou comprar no centro aí de Curitiba, que é baratinho, tá bom? Passa nas mãos, braço, perna. Pode passar sem dó, tá bom? Confia, porque minha mão ficou inchada. Do nada, ela tava indo embora, 2 mosquitos que são sangraram. Tive que tirar, sendo um mosquito selvagem, tem uma espécie. Minha mão ficou inchada uma semana. Né? Foram 3 picadas e inchou a minha mão. Então, vai que seja alguém um pior ainda, né? Do nada, viu? Tava esperando ônibus do nada. Dali, outro ponto que eu recomendo próximo é o Bosque do Alemão. O Bosque do Alemão sofreu uma reforma, ficou muito legal para acessibilidade. Agora, você tem as 2 paradas. Você pode descer lá em cima, no outro ponto, e ir descendo e sair atrás, ou descer na primeira parada e ir subindo. Tem lá as imagens dos irmãos Green, né? A história, bem bonitinha, um lugar bem agradável. Você vai subindo a escada, subindo bem alto, você vai estar lá em cima. E lá tem uma lojinha que agora está sempre fechada quando eu vou, mas que vende bolo alemão, strudel, torta alemã e outros doces também. Reserva um dinheiro para você comer um lá quando você for. Vale muito a pena, tá bom? E ali mesmo, na final da subida, já tem outro ponto do ônibus. São 2 paradas, tá bom? Desce na primeira e vai subindo. É bem gostoso e rápido. Acho que dá para você aproveitar, se você não for comer, entre um ônibus e outro, tá bom? Então, Bosque do Alemão. Outra parada muito legal que eu recomendo é o Parque Tanguá, tá? O Parque Tanguá, para mim, talvez seja, deixa eu ver, o parque mais bonito de Curitiba. Você desce, você vai reto, você vai ver a entrada dele, tudo, é bem legal, você pode ver lá de cima, é bem bonito. Tem uma lojinha lá, tal, um lugar para comer, um pouquinho mais caro. Recomendo que se você for comer, coma ali do lado, na parada mesmo, não lá dentro, na parada ali. Tem 2 lojinhas lá, dos restaurantezinhos, você pode almoçar, você pode comer um pastel, comer um refrigerante, tá bom? Não deixa para comer lá dentro não, que é bem mais caro. O pastel tava R$20 lá. Mas aí você que sabe. Se não me engano, tem um mercadinho lá do lado, mas ali em frente à parada, tá bom? E já recomendo, leve uma água, leve um petisco, porque às vezes não dá nem tempo de você comer, você quer aproveitar mais, tá bom? Mas aí fica a seu critério, tá bom? Aí, o que acontece? Lá de cima, você vê tudo. Aí do lado, voltando do lado esquerdo do chafariz, ali lá, você pode descer, vai lá embaixo, vai lá embaixo. Você pode dar a volta. Só que quando você der a volta, é lindo e tal. Só que quando você der a volta lá pelo parque por baixo, você vai ter uma subida no final, um pouquinho difícil. E antigamente, acho que eu fui um dos últimos que pegou isso, em 2012. Minha mãe já não conseguiu e tal. Que você passava por baixo de uma caverna, você saía lá por baixo da caverna, você via tudo lá do rio. Agora essa caverna está interditada, acho que desde 2013. Eu fiz em 2012, já consegui, acho que foi um dos últimos, eu e meu irmão. Porque a rocha tem risco de deslizamento. Não sei se eles não conseguem arrumar para evitar a queda. Então não pode mais. Mas vale muito a pena curtir o parque por inteiro. Tá bom? Certo? Ou você tem a opção de ficar só lá em cima. Tá? Dá para você descer lá embaixo, é bem legal. Lá embaixo tem um restaurantezinho também. Tá bom? E uma outra parada que a gente sempre faz, que são 2 em 1. Que é o quê? É o Parque Tingui. O Parque Tingui, você já... É uma dica, ó. Você já desce na parada dele primeiro. É só descer e atravessar a rua. Só isso. Já tá no começo dele. Aí vai ter uma trilha. Vá seguindo essa trilha. Uns 15 minutos andando. Lá tem parque, lugar de brincar. Tem um parque enorme. 15 minutos. 20 minutos. Não acho que seja isso. Até menos. Mas vamos contar 20 minutos. Você vai bem devagarzinho, curto. No final... e um ponto negativo de Curitiba. Muito negativo.
falta um pouquinho mais de placas. Falta falar, olha, memorial ucraniano para cá, aqui é isso, siga a direita, siga a esquerda, tá? Sempre faltou, eu acho que é um ponto negativo, pequeno, mas que faz falta. Na metade, um pouquinho depois dessa trilha, você tem embaixo das árvores, tudo, você vai ver uma entrada assim, você já vira, você já vai sair no memorial ucraniano, que seria a próxima parada. Então você curte os dois, em 20 minutos você já chega no memorial ucraniano. Aí lá eu recomendo que você observe, que você entre no memorial ucraniano, leia tudo que está lá, tá? Fale sobre, eles vão falar como a Ucrânia sofreu na mão da União Soviética, da Rússia como está sofrendo agora, e não é de agora. Ele vai falar sobre o Holodomor, que foi a grande fome da década de 30 causada pelo Stalin, que infelizmente é negado por 70% dos comunistas, não todos, claro, e os conscientes, por exemplo, né? Mas muitos crimes do comunismo são negados por uma parcela dele, mas ela explica ela passo a passo, então é muito legal. Você vê arquitetura, você vê, é uma coisa rápida, né? Você pode ir lá ter uma lojinha também no senhor, que geralmente é um senhor mais sério, sisudo assim, mas ele pode comer lá, comprar uma lembrança, enfim, tá bom? Aí em frente a ele tem um ponto, de repente você consegue pegar o próximo, de repente você pode esperar o outro, lembre-se, a cada meia hora, tá? E aí você aproveita 2 paradas em uma. Depois disso, ele vai passar no Parque Barigui. É um parque enorme, porém, eu acho que você deve estar cansado. Como ele é o maior parque de Curitiba, tem um shopping do lado, que também é o maior shopping de Curitiba. Curitiba é lotada de shopping, né? Shoppings muito legais em Curitiba, dá um banho dentro de São Paulo. Você pode não descer, você vai conhecer, você vai ver um parque. Você pode deixar para outro dia, né? E você pode deixar para você não vai estar aguentando. Você foi no Parque Tanguá, ainda mais se você descer. Você foi em outros locais, Jardim Botânico, você foi, então eu acredito que se no Barigui você não vai conseguir descer, tá? Mas se descer você vai, curta o parque e volta, tá bom? Depois vai ter, então, até o Tingui são os obrigatórios para mim, na minha opinião. Você pode mudar a ordem também. Quais são os outros pontos legais? O Santa Felicidade é um bairro italiano simples, lá tem uns restaurantes clássicos, você tem que almoço 100, 200 reais, 50, tem lojas italianas, tem um lugar que você pode degustar vinho, salame, não é caro, você degusta uns de graça, compra um doce italiano, um salame, é bem bacana também, certo? E você tem a Torre Panorâmica, que já é próximo do centro, próximo do bairro Mercedes, certo? A Torre Panorâmica, se não me engano, tá 10 reais, 15, baratinho. É bem alta, era uma torre de telefonia, se não me engano, da antiga Oi, da Oi. Você vai lá e é bem alto, você vê toda a cidade por cima. É muito bonito, vale a pena, tá bom? Mas aí, como eu falei, se você não quiser descer, o que eu te recomendo? Deixa um passeio para terça-feira. Terça-feira você pode fazer o passeio do ônibus, o passeio tudo dura 3 horas. Aí você sai, corre, acorda mais cedo, pega o ônibus e deixa ele fazer a volta toda de novo. Não desce dele não. Vai vendo, tudo de novo. E você desce onde você quiser. De repente, no Parque Barigui, pra você fazer um piquenique, pra você comer, você já leva, né? E depois, você ou vai na Torre Panorâmica, tá bom? Aí você vê o que é melhor. Aí você vai direto naquele ponto e curta naquele dia aquele ponto. Dali você pode pegar um ônibus, um Uber, e ir pro outro. A Torre Panorâmica e o Parque Barigui, e a Torre Panorâmica são próximos. Pega um Uber, vai próximo nele, né? Vai na Torre Panorâmica, você vê tudo lá de cima, curtir. É um investimento, vale a pena, tá bom? Ou depois você pode ir no Santa Felicidade, pode ir no centro, descansar, comer um pouco, né? Fazer alguma outra atração no centro, no Largo da Ordem tem vários museus. Então eu faria isso na terça. Na quarta, olha uma sugestão legal. Na quarta, você pode ir no Museu Oscar Niemeyer. Dá para ir até andando no centro, é uma boa caminhada. De ônibus tubo, dá umas 5 paradas. Pergunta para alguém se não pegar o ônibus errado, né? Ou pega um Uber, dá uns 12 reais, 8. Você vai passar pelo Centro Cívico. Lá tem o Museu Oscar Niemeyer, onde é de graça na quarta-feira. É só chegar e curtir. Tem umas exposições muito legais. Chega lá umas 10, fica até meio-dia, 1 hora, curta. Saia dali, almoce, tem restaurante em frente, voltando um pouquinho. Se você voltar andando um pouquinho, 20 minutos, você tem um museu também. Você pode voltar um pouco, você vai ter um museu do Holocausto. Próximo dele, andando um pouquinho antes de você entrar nele, você tem lugares para comer, tudo. É uma rua, um cruzamento ao Museu do Holocausto, fica 15 minutos andando, né?
do Oscar Niemeyer. E antes de ir para lá, se você quiser também, você pode ir no Bosque do Papa, né? Lá só para você conhecer onde João Paulo II foi na década de 80, tá? Caso queira. Lá em frente a ele tem um mercado grande também, tá? Você pode comer lá, comprar alguma coisa. Enfim, nem todo lugar tem local para comer. Mas aí de lá você pode ir depois para o Museu do Holocausto ou do Oscar Niemeyer, come alguma coisa, tem um restaurante em frente, tá? 2 ali e tal, e vai andando para o Museu do Holocausto. Dá mais ou menos andando 10 minutos, 15 minutos. Só que o Museu do Holocausto, eu recomendo que você reserve um horário à tarde, 3 horas, 2 horas, 3 horas é melhor, né? E uma semana antes, senão você não vai conseguir, tá bom? Aí é um museu muito bonito, fala sobre o genocídio, e não só do Holocausto. Ele fala todas as formas de ataques a minorias, desde a morte de homossexuais no Brasil, por exemplo, atualmente, morte de indígenas, certo? Ele cita o índio Galdino, todos os 40 genocídios acontecidos na década século XIX, século XX. Então é muito bacana, é interativo, tem imagens, leituras, é muito bacana mesmo. Tá bom? Aí você consegue curtir isso quarta-feira, certo? E de repente você pode ir à noite, pegar um ônibus, um Uber, né? Pra perguntar, ver como você tá, volta um pouquinho. Então, você pode também ir no Santa Felicidade, jantar lá, comer, ou você pode ir em um outro bairro que você gostou. Mas essa fica a minha sugestão se você chegar no sábado, tá bom? Depois você volta o vídeo e vai acompanhando de novo, tá bom? Uma dica de Curitiba. Curitiba, ela tem muitos shoppings, certo? E, por exemplo, próximo do Museu do Holocausto, do Museu Niemeyer, voltando um pouco, você tem o Shopping Miller, do outro lado tem o Passeio Público, como eu citei lá atrás. Então, assim, é tudo muito perto, tá bom? Você tem muitas padarias, voltando um pouquinho, você tem uma padaria legal, caminhando 10 minutos, naquela mesma rua dele, você volta aquela avenida, né, do Museu do Holocausto, você volta um pouquinho em sentido centro, você tem lá a avenida, você sai no Largo da Ordem, 15 minutos caminhando, tá bom? Tem padarias, enfim, tudo, certo? Então vale muito a pena. Então assim, ó, chegou no sábado, domingo, segunda, terça e quarta, 4 dias você curtiu bem, foi em muitos lugares, passou por vários deles, tá bom? Então Curitiba é bem bacana nisso. Agora vou comentar um pouquinho para finalizar o vídeo, não ficar muito longo, os prós e contras da cidade de Curitiba. Bora lá para a segunda parte. Então, gente, Curitiba é uma cidade grande, planejada, tida como ela é a capital mais fria das capitais do Brasil, né? Porque ultimamente tá tudo quente em todo lugar. Ela tem 1.800.000 habitantes, e a sua região metropolitana 3.600.000, quase 4. Ela é tida como ela tem um transporte público muito bom, apesar de eu achar que poderia ser muito melhor, não é tudo isso. É um transporte caro, porém bem eficiente, se você souber usar, depende de onde você usa, tá? Só acho que poderia baixar um pouco o valor, poderia ter um trem, um metrô, mas fora isso, tá bom? É uma cidade que você consegue se locomover melhor. O turismo é excelente, ela tem crimes, ela tem tráfico nas suas periferias e alguns bairros, mas é bem menos que São Paulo. A taxa lá é de 12 por 100 mil, 10 por 100 mil, enquanto São Paulo está 20 e poucos por 100 mil, né? É bem mais segura, mas não é livre de problema. Ela tem muitos problemas, ela poderia ser muito melhor. O centro dela tem uns prédios meio abandonados, eu acho que reformando uns 100 prédios você conseguiria dar um up. O centro sempre foi um lugar lá que precisa de mais gente, precisa de prédios, que o governo investisse nos prédios lá, né, para ficar melhor. Vamos ver o que mais. Mas ela é uma cidade que, assim, os bairros dela são muito bonitos. E não estou falando só o bairro ali próximo do centro, pelo contrário. Nós fomos num terminal Santa Cândida, que dá 20 minutos de passeio público de ônibus tubo. Em volta é muito bonito. Às vezes tem bairros de periferia que, assim, o bairro em si, ele é muito bonito, mas tem partes feias, né? Mas o bairro em si é bem melhor que muitos outros bairros, por exemplo, que periferia do Rio, de São Paulo, de Salvador. Então ela é bem planejada. Ela tem pelo menos uns 30 bairros que a gente chamaria de bairros nobres, eu não gosto dessa palavra, mas bairros planejados. Nossa, eu posso ficar até amanhã falando vários deles. A gente ficou num chamado Bigorrilho, que é um bairro caro, cheio de prédio, casa, bonito prédio, do lado de um bairro chamado Batel. É quase junto, que é o bairro mais caro de Curitiba. Aí você tem bairros como, por exemplo, Aú, Juvevê, que tem um nome meio feio de bairro, mas Cristo Rei. São bairros assim, né? O próprio bairro Portão, Cabral. Então você tem muito bairro. E até bairros assim, tem problemas, periculosidade, mas são mais bonitos. Você vê que mesmo mais simples, mas não é um simples assim de pobreza, de favelas. Não. Tem poucas favelas.
O grande problema maior de Curitiba é que tem a grande Curitiba que é junto. Aí é uma segunda história. Por isso que eu digo que Curitiba não é uma cidade, segura, mas não é uma cidade perigosa. Você pode vir tranquilo. Um ponto negativo de Curitiba. Tem, principalmente na região central, muitos moradores de rua. E sempre teve. Alguns até assim, mentalmente estáveis, outros até meio perigosos, teve uma ou duas experiências. Nada que atrapalhe o seu passeio, mas fica um ponto negativo. Eles poderiam ser mais acolhidos pela prefeitura, eles poderiam ser, né? Acho que isso é um ponto negativo. De resto é uma cidade... e outro ponto que assim, ela encareceu muito nos últimos 4 anos. Então um aluguel que era 1.200 há 5 anos atrás, 2023, segundo os próprios sites lá, tá 1.500. Hoje tá 1.702. Então assim, eu pesquisei em sites, tem um site de referência, né? Meu Deus do céu, até os bairros mais afastados era 1.900, 1.700, 2. Então assim, o bairro um pouquinho melhor 3, 2,5. Então é uma cidade muito cara o aluguel, tá encarecendo muito. Só que como eu falei no vídeo, você tem muito achado, muito. Então fique tranquilo. Mas assim, ela é uma cidade que encareceu muito o aluguel. O transporte é um pouco caro, né? Mas assim, aí você tem uma bike, você tem um carro, perfeito. Você tem um transporte para o aeroporto muito rápido, né, de ônibus mesmo, certo? Poderia ter um trem, poderia ter um metrô, deveria ter, tá? Então não adianta desculpa, eu sou de Curitiba, não. Tem, se você pega o terminal Capão Raso lá, até o terminal Santa Cândida, é tudo plano. Você poderia fazer um metrô lá assim, rapidinho, né? Mas é outra situação. Mas você tem pelo menos uns 30 bairros muito bonitos, e 90% deles, mesmo os mais pobres, com algumas exceções, mesmo o maior bairro de lá, mais populoso de lá, um dos maiores e o mais perigoso, que é o SIC, Cidade Industrial de Curitiba, ele tem trechos normais, assim, rua normal, casa, assim, não é nada de favela, ou nada de, né? Tem trechos dele piores, tem trechos deles feios, tem, por exemplo, o bairro Parolim tem metade ótimo, metade é bem perigoso, mas a maioria deles, absoluta, você vê que são bairros afastados, mas bairros normais, bairros, assim, você vive bem urbanizado. Não é a cidade mais urbanizada, bem de longe, tem o capitais, como Teresina, é mais urbanizada, outros para o Paraná. Mas é uma cidade muito bacana, tem traços, você não gosta de falar que tem traços europeus, porque está bem longe de ser da Europa, mas tem traços bem organizados, bem planejados. Sabe os parques que eu falei para vocês? São parques de esponja. Graças a isso, tem pouca enchente em Curitiba, se é que tem. Tem, eu acho que deve ter trechos de alagamento, mas bem menos, tipo assim, 80%, 90% a menos, certo? Falta um pouquinho de cor na cidade, a gente no centro poderia ter mais grafite, poderia ter mais, né? Mas é uma cidade bem planejada, que eu acho que vale a pena morar. Uma cidade que, se você gosta de cultura, gente, tem um barzinho, Blood Rock Bar, funciona sexta e sábado, gente, tem shows de senta de graça, ou R$10 às vezes. Você fica ali no bairro Mercedes, ali do lado do Largo da Ordem, ali. Eu assisti o maior show, a minha banda favorita em 2014. Tem vários outros também. Tem shows internacionais lá todo mês. 1, 2, 3 por mês. Shows de bandas menores. Show cover. Show de sertanejo. A gente andou lá. Show de Zé de Camargo Luciano. Show de punk. Show de banda cover. Show internacional. Enfim. Então, é uma série para quem gosta muito de... Tem teatro, tem museu, tem Teatro Guaíra, tem outros menores. Enfim, muitos restaurantes. A comida lá para comer fora é barata. 15, 17. Se você estiver na Rua das Flores, na metade dela você vira em frente ao Sesc, no Palácio da Liberdade do Sesc. Só perguntar onde é o Sesc. Ali vai ter uma pracinha. Ali em cima você vê uma comida que é uma comida mais simples, mas à vontade. R$11,90, R$12,90 eu te viu lá agora em março de 2025. Então assim, você consegue comer bem. Você pode ir no outro também, R$16,90 à vontade, às vezes 20 à vontade, 15. Então você consegue comer bem, tá bom? Não achei tanto no mercado, mas no atacadão você paga barato também. Os atacadões lá, assim, né? Tá bom? Então é uma cidade planejada, é uma cidade que vale a pena o turismo, pelo menos um turismo de 4, 5 dias. Vale a pena juntar um dinheiro para fazer uns passeios, para comer bem, para tomar um vinho de Santa Felicidade, certo? Para ir no feirinho do Largo da Ordem. Vai num sábado, volta numa quinta ou numa quarta, bem de noitinha. Tá bom? Aí você consegue aproveitar melhor os Carnemar sem precisar pagar. Ou você vai no outro dia da semana, você pode transferir para terça e pagar. Tá bom? Em outros pontos. É baratinho, certo? Tá bom? Obrigado por compartilhar o nosso vídeo com as outras pessoas, por seguir a gente, por assistir, tá bom? Dê um like, se inscreva, fale para mais pessoas. Se puder, a gente pede, né, encarecidamente a gente continuar, para vocês ser do Apoia-se,
certo? Com 5, 10 reais, ajuda muito a gente fazer vídeos exclusivos para vocês, tá bom? Já a partir de abril agora, certo? Tá bom? Muito obrigado por assistir. Até a próxima, pessoal. Bora viajar, hein?